dele. E eu convido a amada igreja a nós abrirmos a Escritura em 1 Coríntios, capítulo 14. Eu estarei lendo na NAA, a Nova Almeida Atualizada, que temos usado aqui como referência, como padrão nos cultos, nos estudos bíblicos que temos feito aqui no púlpito de Deus, onde temos proclamado a sua palavra. As leituras bíblicas da igreja têm saído bonita, que todo mundo lê na mesma versão, né? Que às vezes fica aquelas versões assim, cada um de um jeito. Isso é muito bom. E cada um às vezes tem uma outra versão preferida, uma Bíblia que ganhou, e aí a gente pode usar também, deve usar, né? Em especial, eu sempre digo, no nosso momento devocional, na nossa leitura bíblica particular, você pode e deve usar uma outra versão bíblica para que você possa ir variando o texto e as traduções, e isso vai enriquecendo a sua experiência com a Escritura Sagrada do Senhor. Nós vamos ler a partir do versículo 10 e vamos concluir esse capítulo, né? Hoje também é um dia interessante, porque Paulo vai concluir aqui o assunto que ele fala de dons, de amor, de problemas que estavam acontecendo no culto, e ele encerra falando sobre paz. Ele falou sobre amor, ele falou sobre correções necessárias, e ele encerra falando sobre paz. E a Bíblia Sagrada diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a esse povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem, ali entrar um não crente, um não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem em línguas, um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz revelação e aquele fala em línguas, e ainda outro traz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais de 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profecias, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado,
Cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar um após outro, para que todos aprendam e sejam consolados. O espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Que as mulheres se conservem caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar, e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Amém. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus, em bom e claro português, estamos aqui reunidos para falar da Tua palavra bendita e debaixo da luz do Teu Espírito Santo e do calor do Teu Santo Espírito, ó Deus, buscarmos entendimento da Tua mensagem, da Tua verdade, para Te adorarmos, Senhor, através da nossa vida e também na busca por edificação da fé que o Senhor deu ao nosso coração. Fé para crer no Teu Filho, para amar o Teu Filho. Fé para as coisas espirituais. Fé para sermos transformados à imagem de Jesus. Fé para podermos perseverar até o fim. Ó Deus querido, que nós possamos guardar a esperança de chegarmos diante do Senhor naquele grande dia, com paz em Ti e no nosso coração. Nós assim oramos, desejosos de aprender cada vez mais do Senhor, porque isto é vida para nós. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Paulo está aqui concluindo o assunto línguas, profecias, e ele insere até uma situação que estava acontecendo com algumas mulheres na igreja de Corinto. E ele quer coroar tudo isso com paz. O desejo de Paulo é que tudo isso cele. Ele não fala mais sobre o assunto na carta, não detalha mais esses assuntos, mas ele quer fechar, selar o assunto com paz. Então, ficou claro, conforme as outras mensagens que nós falamos, que as línguas, existem dois tipos de interpretação, poderiam ser línguas humanas e línguas sobrenaturais, e vários estudiosos se debruçam sobre essa questão, porque nós não temos tanto registro além da Bíblia sobre o assunto, não tem como um achado arqueológico nos ajudar nessa situação, não tem como literatura extra-bíblica nos ajudar nessa situação. Mas, de uma maneira geral, é bem aceito de que, nesse caso de Corinto, tanto poderia se tratar de idiomas estrangeiros, como uma língua sobrenatural, desconhecida ao ser humano. E isso porque o texto diz que nós falamos a Deus e oramos a Deus e não às pessoas através desse dom. Também deixamos claro que isso não é uma obrigatoriedade para todo cristão. Citei o exemplo do pastor John Piper, um pastor batista norte-americano, com um ministério de uma envergadura maravilhosa, referência para muitos de nós pastores nesse tempo. E ele disse que orou ao Senhor, pedindo a Deus que desse a ele o dom de línguas, mas Deus o edificou de outra maneira. E Deus é soberano para fazer isso. Porque também vimos que é Deus que distribui dons, e Ele faz isso segundo o propósito que Ele tem para a igreja, para a era em que a igreja está, para o momento que a igreja está, para a região que a igreja está também. Dissemos que as profecias também, elas eram possíveis, elas vinham às pessoas por meio do Espírito Santo. E elas eram numa linguagem clara, falada ali naquela cultura local. Mas veja que tanto línguas quanto profecias não eram um dom exercido isoladamente. Não era um profeta que subia e dizia, assim diz o Senhor, como aqueles profetas do Antigo Testamento. O texto deixa claro que havia uma bancada, vamos dizer assim, examinadora, como no TCC,
que julgava aquelas profecias para ver se de fato aquilo era de Deus. E nem no movimento neopentecostal ou pentecostal de hoje eu nunca vi critério bíblico com relação a isso. De maneira que você deve descartar experiências que não são segundo a palavra de Deus. Vimos também que as línguas não eram exercidas naquele tempo de maneira individual e autônoma. Deveria ter alguém que interpretasse, ou a própria pessoa deveria interpretar. Também não era alguém que chega diante da igreja e fala um palavrório que ninguém entende, se julgando cheio do Espírito Santo. Qualquer coisa fora das Escrituras, você deve rejeitar. E você pode respeitar a pessoa, você não precisa questionar a pessoa, ofender a pessoa, mas você deve guardar a verdade de Deus para ter segurança espiritual. Do contrário, você pode estar envolvido com imaturidade espiritual. A pessoa pode até estar exercendo algum tipo de dom, mas sem discernimento. Você pode estar envolvido com uma manifestação emocional humana, da própria pessoa, ela acha que está fazendo alguma coisa. Já vi gente querendo ensinar outra a falar em línguas repetindo. Labachúria canta lamachai. Não é isso que a Bíblia diz. Isso viria espontaneamente do Espírito Santo. Ok? Até hoje pode acontecer, se Deus quiser usar, Ele é Deus. Certo? Você não ensina outra pessoa a fazer. Ou, terceira via, pior ainda, você pode estar envolvido com o engano do diabo. E o diabo gosta de coisas pela metade. Ele gosta que não haja ensino integral das Escrituras. Ele gosta que a pessoa pegue um versículo e saia balançando assim, dizendo: isso é a verdade de Deus, isso é a verdade de Deus. Para ele é tudo o que ele quer. Porque ele consegue inserir a mentira dele ali. E consegue pescar pessoas por sinais e experiências. Aliás, repetindo o que eu já falei aqui, o anticristo ele vai enganar muitas pessoas no final dos tempos dessa maneira. O que garante, então, a segurança da igreja? É o que Paulo está fazendo aqui. Paulo está trazendo ensino em bom grego koiné, falado naquela época. Grego koiné era o grego popular, era a linguagem do povo. Chega traduzido hoje para aqui, para a gente, graças a Deus, pelo trabalho de tradução bíblica que os teólogos fazem, mas Paulo escreveu em bom grego para eles. Olha, eu oro em línguas mais do que vocês, mas no culto, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras que vocês entendam do que 10.000 em outras línguas e ninguém entende. De maneira que é uma meninice espiritual, é a pessoa ser fraca na fé, ter pouca fé, ter pouca comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Se ela faz isso, se realmente for um dom de Deus, aí é ela com Deus naturalmente. O dom de línguas, entretanto, ele também pode ser usado de maneira particular, numa comunhão privada com Deus, relembrando, se a pessoa receber esse dom. Dito todas essas coisas, eu repito o que o grande Russell Shedd disse, que todas essas coisas eram necessárias, importantes para a igreja, porque elas não tinham ainda o Novo Testamento. E deixamos claro que a nossa posição não é que os dons cessaram, porque Ele é Deus. Ele pode usar isso numa tribo indígena que tem um missionário lá sem Bíblia, ele pode se manifestar. Quem sou eu para fechar as torneiras de Deus? Mero mortal, reles mortal. Entretanto, a manifestação de todos esses dons era para trazer a mensagem de Deus. Que mensagem? A que o Espírito Santo trouxe, por meio da revelação que está na Bíblia Sagrada. E mesmo que alguém fosse usado com esses dons hoje, a mensagem que ele traria é a que está aqui. É a mensagem que você tem, inclusive, para verificar, para julgar uma profecia e uma série de coisas. Além disso, todos esses dons, eles tinham um objetivo muito claro. Uma mensagem compreensível a todos, que trouxesse edificação para a igreja. Não tem nada a ver com show, não tem nada a ver com apontar, olha, aquele é o profeta passando. Olha, daqui a pouquinho as pessoas estão pegando o lenço dessa gente aí, querendo ficar na sombra deles para ser curado. Relembramos também que muitos dons de sinais, e relemos aqui, você pode ler de novo em casa, Hebreus capítulo 2, de 1 a 4, que diz que muitos sinais e dons do Espírito Santo foram usados para
confirmar, validar a pregação apostólica. Qual pregação apostólica, pastor? Essa aqui. Quando eles começaram a pregar a palavra de Deus, do céu, Deus valida. Uma vez que essa mensagem foi registrada sob inspiração do Espírito Santo, sabemos que a Bíblia foi escrita sob inspiração. Então não há mais necessidade de revalidar toda vez essa mensagem. Tanto que Corinto não recebeu apenas essas 2 cartas de Paulo. Tem pelo menos mais uma carta aí, que em 2 Coríntios a gente vê que ele mandou que não condiz com o que está registrado aqui. Pastor, e onde está essa carta? Por que ela não veio parar na Bíblia? Está faltando alguma coisa? Não. Certamente foi uma boa carta pastoral, mas não era inspirada por Deus. Não era voz do Espírito e poder do Espírito para a igreja, como é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Católica tem os chamados livros apócrifos, 1 e 2 Macabeus e mais outros livros. E o reformador Martinho Lutero até disse assim, são livros bons, podem ser lidos, tem boas coisas ali, mas não são a voz de Deus para o povo de Deus. De maneira que hoje a igreja recebe uma herança do trabalho do Espírito Santo na igreja, que é os escritos sagrados de Deus. E nós devemos, portanto, nos debruçar nele se quisermos ter edificação e crescimento espiritual. Assim, queridos irmãos, vemos que Deus está querendo, com tudo isso, trazer edificação à igreja. E Paulo, então, está orientando eles agora o seguinte: esclarecido todas essas coisas, vamos ter um culto organizado e um culto para Deus, marcado com paz. Um culto cristão, ele jamais é marcado por confusão, barulho, gritaria. Se você vê pessoas reunidas fazendo isso, saiba pela palavra de Deus que não há ação do Espírito Santo nesse lugar. O que há é carnalidade humana, precisamente como a igreja dos Coríntios estavam fazendo o culto deles. Então, se algum amigo te disser, eu vou te levar no culto da minha igreja, que lá é fogo puro, que lá tem poder, que lá tem ação, e você chega e vê aquela bagunça, pega a chave do teu carro, pega o passe do ônibus, pega o teu sapato, amarra bem e corre disso. Porque o apóstolo Paulo deixa bem claro, inclusive, no finalzinho, no versículo 37, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. Paulo escreve uma ordem de Deus. O culto deve ser marcado com paz, com uma mensagem clara que edifique, com louvores. Ele fala de salmo aqui, são os louvores que são entoados no culto, com louvores que sejam claros, que você possa cantar, adorar ao seu Deus, e uma mensagem que você compreenda na sua própria língua, e que você então possa adorar ao Senhor, para poder continuar prosseguindo na fé. Assim, a preocupação de Paulo agora é, feitos os esclarecimentos, aplicar toda essa verdade na reunião dos santos. Agora veja que interessante, Paulo diz assim, irmãos, que faremos? Versículo 26, que fazer então, irmãos? Paulo está concluindo o pensamento, em bom e claro grego para eles, e chama eles de irmãos. Os coríntios nunca são chamados de incrédulos ou hereges. Eles eram cristãos sem ensinamento. Eles eram cristãos sem obediência. Eles eram cristãos sem clareza e sem luz de Deus. Tinha muito reteté e pouco Deus na igreja de Corinto. Assim, queridos, o apóstolo Paulo, então, ele se preocupa para que eles experimentem de verdade a ação do Espírito Santo na igreja reunida, que seria marcada por paz. Porque Deus não é um Deus de confusão. Se há confusão no culto, não há
Deus, não ao governo do Espírito Santo. Um culto tem que ter alegria, liberdade, gozo no Espírito Santo. Tem que ser algo que edifique, que enche o coração. Tem que ter prazer na união, na comunhão dos irmãos. E tudo isso selado pela paz. Um culto deve ser para honrar a Cristo pela nossa salvação e para o seu povo crescer nessa salvação, de maneira que a mensagem fala sobre fé, não sobre uma fé para que você conquiste as metas da sua vida. Não significa que você não possa buscar Deus para isso, mas a mensagem do culto não é para isso. A mensagem não é para ensinar você a ser um bom empreendedor. Não existe culto da vitória, culto do empreendedorismo, culto da prosperidade, culto do Vale do Jaboque. Não existe isso. Existe apenas culto a Deus. Você pode e deve orar a Deus pela sua vida, para que você tenha sabedoria para tocar o seu negócio, para que você tenha oportunidades de crescer e se esforçar para isso naturalmente, né? Lógico. E fazer a sua parte também. Isso é vivido no momento devocional. O grande problema é que a igreja quer fazer tudo no culto. Tudo no culto. Tudo. Por exemplo, nós comentamos aqui, nós não temos tido hábito na igreja de fazer homenagens no culto. Porque o culto é somente a Deus. Ninguém pode ser homenageado num culto a Deus. Aquela coisa de parar, botar uma cadeira, ler uma mensagem. Isso não faz parte do culto a Deus. Mas, pastor, então a gente nunca pode homenagear alguém? Claro que pode. Dia das Mães. Talvez quem nos acompanha na internet achou estranho que não teve um momento do pastor falar, chamar aqui para orar. Mas no dia anterior nós tivemos um evento lindo com as mulheres aqui, que teve um momento de homenagear as mães, falar da importância delas, dar uma lembrança para elas, mostrar o carinho, o amor da igreja. Mas não era um culto, era uma reunião, era um encontro de mulheres que foi dedicado para isso. Assim, muita coisa que às vezes você deve buscar na sua vida pessoal, em oração, as pessoas querem buscar no culto. Elas querem vir para o culto, sentar e receber um pacotão de que segunda-feira o telefone vai tocar e aquele cliente vai fechar o negócio contigo. Quando o culto não tem nenhuma relação com isso. Deus tem, mas o culto a Deus não tem relação com isso. O culto a Deus é uma entrega constante a Ele. O culto a Deus é quando a igreja se reúne para lembrar da salvação. Assim, meus queridos irmãos, ele se torna a atividade principal e mais importante no corpo de Cristo, a ponto de você ter que organizar a sua vida e a sua agenda baseado no princípio de estar presente no culto e de ter frequência nele. O primeiro, o mais importante, é o culto da comunhão dos irmãos. Os diáconos e eu estamos estudando um livro chamado A Igreja, Sua Natureza, Autoridade, Propósitos e Culto. E o autor Jeffrey Johnson diz assim: ir à igreja não é algo que deve estar espremido na agenda semanal do cristão. Ao contrário, deve ser a atividade principal e o ponto focal da vida cristã. Entretenimento, hobbies, trabalho e família são secundários em relação à adoração a Deus na Assembleia dos Santos. É uma afirmação que pode chocar alguns irmãos. O culto é mais importante que a sua família. Ai, pastor, é mais importante do que os seus filhos, o seu marido ou a sua esposa. Mais importante. Ah, então eu devo esquecer tudo para vir no culto? Não, você deve priorizar no seu coração, na sua agenda e na sua execução de vida. Mas deve amar os seus filhos, o seu marido, a sua esposa e cuidar da sua vida. A gente está falando apenas de prioridade. Continuando, em outras palavras, os cristãos devem organizar seus horários em função da vida da igreja, em especial do culto aqui ele está falando. A principal razão para ir à igreja não é se tornar um melhor pai, cônjuge, trabalhador, cidadão, mas adorar a Deus. Aqueles que só vão à igreja com o fim de serem capacitados para lidarem melhor com os problemas da vida,
entenderam o propósito da igreja de forma equivocada. Por que a gente entende? Porque está na televisão. Porque tem cultos sendo realizados fora do padrão bíblico. Porque as pessoas não estão indo à igreja para encontrar paz. Elas vão à igreja e assistem vídeos apoiando o Bolsonaro, ou o Lula, ou causas sociais, ou qualquer tipo de ideologia. Eu recebi, se eu achar rápido aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu recebi um WhatsApp, e a pessoa me autorizou a mostrar, é que eu me lembrei só agora, de uma pessoa reclamando do culto que ela foi numa igreja. E ela me pergunta assim, pastor, me diz um negócio aqui. Por que eu vou numa igreja e a pessoa passa no telão apoio ao candidato A ou B? Eu não vou achar agora aqui. Outra hora eu mostro para vocês. Talvez, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês. Eu fiquei horrorizado quando ela falou isso. E ela reclama isso. Ela falou, gente, a gente não tem mais condições de vir num culto e receber paz. Olha aqui, vamos ver se vai dar certo. Se não aumentar o volume. Ela primeiro me cumprimenta e depois faz a pergunta. Por que os evangélicos falam tanto de política atualmente, idolatram tanto Bolsonaro e esquecem de falar do amor de Jesus Cristo, do perdão e das coisas bíblicas? Por que está acontecendo isso, pastor? Por favor, esclarece isso para mim, que cada dia eu estou mais intrigada. O que está acontecendo? O que está acontecendo com os cristãos? Como é que você recebe um áudio desse? Aí depois ela explica, não vou usar todo o tempo aqui, que ela foi lá mostrar no telão o político e tal e tal. E ela me pergunta, por que os cristãos estão fazendo isso? Gente, as pessoas que não são membros de igreja estão chocadas com a igreja. Isso acontece quando você sai do padrão de Deus, seja para a política, seja para o uso errado de dons, seja o que for. Na teologia reformada existe algo chamado princípio regulador do culto, o que regula o culto, que não é só a mesa de som que regula, mas é a parte espiritual que tabula, que organiza, que dá o prumo. O princípio regulador do culto é a Bíblia. Só deve existir dentro de um culto que a Bíblia fala sobre culto. A Bíblia não tem uma prescrição, uma ordem de culto pronta. Mas tem muitas orientações boas aqui. O que fazer então, irmãos? E aí ele vem, um tem isso, um tem aquilo, um tem aquilo. Resumindo, a gente tem aqui louvor, mensagem, participação dos irmãos, oração, né? Hinos, salmos. Basicamente são 4, se você pegar toda a Bíblia e estudar, são 4 elementos centrais do culto. Oração, leitura da Escritura, pregação e louvor. Um culto deve ser simples. Ele não deve ser um culto desorganizado. Se sai disso, ou você vai ter o reteté, que não é de Deus, ou você vai ter o vídeo mostrando política. Um dia eu acordo de manhã e recebo um WhatsApp desse. Pastor, o que está acontecendo com as igrejas? É uma ex-vizinha minha, né? Ela frequenta às vezes alguma igreja, visita, e ela foi visitar uma igreja. E a pessoa que não é membro, que não está sempre na igreja, o mundo está horrorizado e chocado com isso daí. Queridos, portanto, Paulo está assim, tomando todo o cuidado, né, para poder deixar claro para que serve o culto. João Calvino disse assim, dom de línguas foi conferido não com o propósito de emitir um som, mas com o objetivo de fazer uma comunicação. Aí lembra, o Ministério de Louvor deu um exemplo para a gente de confusão, os instrumentos tocaram uma música, o vocal outra. Eu ainda quero fazer com eles, cada um tocar uma música diferente, vai ser uma bagunça típica de um culto desse. Domingo passado, o Fernando tocou a bateria aqui, prato, tal, bateu. Aí no final eu perguntei, o que vocês entenderam? Nada. Se não tiver uma mensagem, não vai entender. E não deve, então, ser para fazer
confusão. Queridos, havia um outro problema no culto, que era a participação de certas mulheres que estavam causando confusão. Lembra quando nós falamos que havia feministas em Corinto? Tinha feminista. O feminismo ele não nasce aqui, ele nasce no Éden. Quando nós conversamos ontem no estudo de famílias com os casais, que Deus deixa claro, lá na queda do ser humano, Deus diz, o teu desejo será contra o teu marido. A mulher tem a dificuldade natural de se submeter, como o homem tem a dificuldade natural de amar. Vou deixar clara a diferença das duas, para as mulheres não fazerem um cerco ali na saída e não pegarem o pastor, né? Estou falando da dificuldade de ambos. O pecado distorceu o papel de homem e de mulher. E naquela cultura era comum usar um véu, uma mantilha, né? Para demonstrar que aquela mulher ela estava debaixo de autoridade ou do seu pai ou do seu marido, que era um costume da época. Deixamos claro que não precisa as mulheres usarem mantilha, mas existem outras formas de mostrar submissão ao seu marido, lembrando que essa submissão e esse amor que o casal deve mostrar, isso acontece debaixo da autoridade divina. Então a mulher faz isso a um homem que a ama, e o homem ama uma mulher que o respeita. Então estamos falando de uma experiência pura, boa, e não de machismo, de depreciação da mulher, de falta de respeito e todas essas coisas aí que nós já sabemos, né? Mas essas mulheres, além de arrumarem encrenca com os maridos, essas aqui de Corinto, elas também estavam arrumando encrenca na igreja. Na hora, então, de avaliar uma profecia, de fazer alguma coisa, elas estavam fazendo pergunta, tumultuando o culto, querendo dizer, querendo dar opinião, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo. E aí, Paulo diz o seguinte, se vocês têm dúvida, perguntem para o marido em casa, que daí ele lidava com dois problemas de uma vez só. A insubmissão ao marido e o tumulto no culto. Não é que Paulo está proibindo as mulheres de falarem no culto como uma doutrina central que as mulheres devem entrar muda na igreja e sair muda da igreja. Tem gente que interpreta esse texto errado e aí usa muito essa interpretação errada para levar para o outro extremo. Aí você tem hoje apostolisa, apóstola, bispa, anja. Você tem um monte de besteira aí no culto hoje, né? De pessoas tomadas muitas vezes por demônios, se dizendo mensageiras de Deus, sejam homens e sejam mulheres. João Calvino ele diz o seguinte, que essas mulheres estavam provocando disputa no culto público. Talvez elas queriam interpretar, elas queriam saber mais, estava havendo uma competição, uma concorrência. E um culto não é lugar de fazer isso. Paulo, então, está arrumando também essa bagunça que acontecia ali, naquela igreja, dando, então, um alinhamento para que houvesse respeito, reverência a Deus, e não deveria haver esse tipo de competição entre homem e mulher. Não é o passo ou repassa do SBT, que tem o time das mulheres, dos homens, e que aí um briga com o outro. Isso é para programa de auditório, para brincadeira. Não é para o culto a Deus. Assim, queridos irmãos, nós temos, entretanto, um outro princípio que a Bíblia fala em outros lugares também. Que, além da reverência que nós temos que ter a Deus, nós temos que ter obediência à sua palavra e viver os papéis que nós temos para a nossa vida, no casamento e na igreja. E relembramos que homens e mulheres foram criados iguais. Lembrando um pouquinho do estudo de ontem, para quem não participou, quando Deus diz para Adão que faria uma mulher idônea, uma auxiliadora idônea, uma ajudadora idônea, esse termo idônea não está falando de caráter aqui, que ela não ia roubar, que ela não ia fazer tirar dinheiro da carteira dele, alguma coisa assim, não é isso não. Esse idônea no hebraico é igualdade. Eu estou dando alguém a você do mesmo quilate, da mesma humanidade, do mesmo valor, da mesma capacidade. Ela tem o papel de te ajudar, mas ela é igual. De maneira que Deus então cria pessoas iguais, mas com papéis diferentes. E Ele coloca uma responsabilidade maior sobre o homem, que é de cuidar, prover, proteger, e portanto o homem tem a liderança, a autoridade sobre a família.
que deve ser exercida cumprindo também a sua responsabilidade naturalmente. E Deus também deixa claro o papel de homens e mulheres na família e na igreja e na sociedade. Na família, então, nós temos a realidade de que somente uma mulher pode ser mãe ou esposa. E a realidade de que somente um homem pode ser pai ou marido. Vão querer mudar, mas não tem. As mulheres vão falar assim: isso é preconceito. Por que eu não posso ser um bom pai? Por que não? Ou um homem, né? Hoje em dia tem esses homens muito mimimi, muito sensívelzinho, muito Nutelinha, né? Por que eu não posso ser uma boa mãe? Que discriminação, que preconceito é esse? O homem tem capacidade de ser uma boa mãe? Não, não tem. Pastor, mas quando a família só tem o pai ou a mãe? Esse pai ou essa mãe vai pedalar para poder suprir essa falta. E Deus vai ajudar. Mas nunca que um homem vai ser mãe ou uma mulher vai ser pai. Um casal também não pode inverter e falar assim: olha, agora eu como homem vou ser a esposa. E você como mulher vai ser o marido. Porque isso é uma construção social. Isso é uma opressão. O homem e a mulher podem escolher os seus papéis. Balela. Somente um homem pode ser marido, somente uma mulher pode ser esposa. Eles são iguais em termos de valor, mas eles têm papéis diferentes. E na igreja isso também acontece. Por isso a gente relembra aqui algo que já foi pregado, mas já que a gente está falando de culto, acho importante falar que não existe pastora. Não existe pastora. Não, pastor, mas eu acesso no YouTube e tem a pastora fulana de tal. Não é bíblico. Sabe por quê, queridos? Porque a igreja é uma família. O pastor, o referencial para um pastor cuidar de uma igreja é cuidar de uma família. E somente um homem pode ser pai. Pastor, então é machismo. Não, porque não é qualquer homem que vai ser pastor. Como não é qualquer homem que vai ser pai, alguns não vão ser. Como não é qualquer homem que vai ser marido, alguns não vão ser, talvez alguns não vão casar, né? Ou então vão tentar viver um papel fake de esposa no relacionamento homossexual. E Paulo começa a organizar essas coisas, e aí eu convido os irmãos a nós abrirmos em 1 Timóteo capítulo 3, para que a gente também possa advertir a igreja sobre uma doutrina saudável, para que você não caia em contos e não caia em problemas por falta de biblicidade no culto a Deus. E se você tiver uma pastora numa igreja, você tem falta de biblicidade no culto a Deus. Capítulo 3, versículos 1 a 7. Meus irmãos, eu abri em Tiago. Em 1 Timóteo, aproveita aí que eu estou abrindo também. 1 Timóteo, capítulo 3. Timóteo é uma carta linda, dá muita orientação aos pastores, e você vê claramente que esses pastores são sempre pais de família, são sempre chefes de família, ou então têm a capacidade para ser como o próprio Timóteo. Timóteo era solteiro, ele não era casado e já exercia o ministério. Mas ele entendia o que estava sendo falado, porque é muito natural para uma mulher entender o papel dela numa família, e é muito natural para um homem também entender o papel dele numa família. Fiel é essa palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Um ponto aqui. Episcopado é o pastorado. Existem 3 palavras na Bíblia usadas para pastor que são sinônimos. Presbítero, bispo ou pastor, é a mesma coisa, fala da mesma função. Excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo, não diz a pessoa, o bispo ou a bispa, ou o bispe, na linguagem neutra hoje, né? Seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento. E olha aqui o 4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Oh, queridos irmãos,
A referência, a igreja é uma família espiritual. Um homem, ele luta pela sua família, defende, ora por ela, aconselha, lidera. E é isso que um bispo, um presbítero, um pastor faz. Quando você tem uma irmã diante dessa situação, você tem uma pessoa capacitada que estaria sendo usado por Deus em muitas áreas na igreja, mas fora do seu papel. Fora do seu papel. Você tem, como se fosse na família, uma mãe fazendo o papel de pai. Ah, pastor, mas eu conheço mulheres que são melhores que homens para poder ser pastores. Eu acredito que a mulherada bate um bolão em termos de eficiência. Mas o tempo vai mostrar que isso, estando fora da Bíblia, vai ser ruim. Quer ver exemplos? Referência. As famílias vão estar num culto, é sempre uma mulher que está liderando. Os meninos não vão ter uma referência de um homem liderando. As meninas vão ter uma referência errada do seu papel na família também, já que estão na família de Deus. Portanto, queridos, há muitas mulheres que são ótimas missionárias, são boas mestras do bem, que poderiam estar ensinando para outras mulheres, poderiam estar ajudando famílias, mas estão num lugar errado, como a luva que você troca da mão no sentido contrário, encaixa, mas não bate bem com os dedos. E com o tempo aquilo não vai ser funcional para ela mesma. Conheço pastores, as respeito, você deve respeitar as pessoas, por favor. Você não tem direito de ficar martirizando os outros, todavia. Se você está numa igreja que tem uma pastora, não é o nosso caso, né? Então falando para a câmera aqui, corre. Porque com o tempo, isso vai fazer com que a igreja tome uma forma errada, referências erradas, valores errados, princípios errados. Pastor, então quer dizer que uma mulher nunca pode pregar na igreja? Não vamos para o outro extremo. Uma mulher pode pregar. A Igreja Presbiteriana do Brasil, que é mais rigorosa do que nós batistas para isso, o Supremo Conselho diz o seguinte: uma mulher pode pregar num culto, eventualmente, com a supervisão do seu pastor. Mas o ponto é, Deus pode usar a mulher, claro que pode. Ela tem o mesmo valor e capacidade que um homem, mas não foi dado esse papel para ela. Assim, essas mulheres no culto estavam começando a criar o que hoje é distorcido: o ministério pastoral feminino. Os batistas, eles, por longos anos, não tiveram problemas em entender isso. Hoje, infelizmente, a coisa vem desandando, mas creio que Deus vai trabalhar para que mantenhamos a nossa originalidade, e as igrejas de Cristo também. Agora, esse texto de Timóteo tem outra coisa muito interessante. O texto continua falando sobre os diáconos. Está falando aqui dos principais oficiais da igreja, os pastores e diáconos. E no versículo 11, que daí para frente, para antes já está falando do diácono, diz assim: do mesmo modo quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Ou seja, as diaconisas. Ou seja, nós temos no ofício diaconal tanto homens e mulheres. Por quê? Porque o diácono, ele não foi dado, ele pode fazer isso, mas ele não foi dado para trazer o ensino geral da igreja, a liderança geral da igreja. Portanto, você ter uma diaconisa não é confusão para a igreja. Você ter uma pastora é confusão para a igreja. Assim, queridos irmãos, o que Paulo está trabalhando aqui, no uso errado dos dons, em colocar no culto aquilo que não deve, ou então numa manifestação feminina que não deveria caber para o culto, ele está querendo dizer o seguinte: como está o seu culto a Deus como igreja? Corinto, você tem buscado cultuar ao Senhor como Deus prescreve ou como você deseja? E aí eu quero começar a refletir um pouquinho com vocês para a gente caminhar para a conclusão e aplicação sobre o seu culto pessoal a Deus e individual. Porque se uma igreja tem tanta bagunça como eles tinham, é porque cada indivíduo estava confuso e em conflito quanto à sua fé. Uma igreja vai ser saudável se os irmãos forem saudáveis, se as famílias forem saudáveis, se o pastor for saudável no sentido de ser servo, submisso à palavra de Deus. Pastor lidera com a palavra de Deus. A Bíblia é o cetro do soberano rei. A pregação do pastor é o cajado com que ele conduz.
que está debaixo do cetro do soberano Senhor. A Ele serve, a Ele é submisso. Entre nós pregadores sérios, nós costumamos dizer o seguinte: nós somos escravos do texto. Eu tenho que pregar o que o texto diz. Eu não posso ter uma boa ideia e colocar no meio. Tem gente que fala assim: gente, eu já tenho a pregação de domingo pronta, só falta o texto. Uai, como é que vai pregar a Bíblia desse jeito? Não, está prontinha, só que eu preciso de um texto. Talvez a pessoa tenha uma boa mensagem pastoral, de aconselhamento, mas não uma pregação da palavra. E a igreja brasileira tem sido alimentada, muitas vezes, pela opinião dos pastores e não pelo serviço pastoral à igreja, que é de expor a palavra de Deus como ela é. E o que Paulo está fazendo com os coríntios? Ele está pregando a palavra de Deus. Ele está dizendo para os coríntios, trocando em miúdos, o seguinte: gente, vida com Deus é marcada por fidelidade, não por criatividade. Criatividade você vai usar em outras áreas, Deus te deu para outras áreas. Você pode até usar na igreja, numa programação, ao fazer o desenho de um templo, como é que vai ser. As coisas vão mudando. Né? A arquitetura da igreja vai mudando, a vestimenta, nós pastores já não usamos mais terno e gravata, muitas vezes, às vezes em ocasiões especiais talvez, alguns pastores ainda usam, mas isso é mais tranquilo. Antigamente o pastor tinha que subir de paletó no púlpito. Alguns batizavam, entravam no batistério de paletó e gravata. Né? Nada contra, mas eu acho estranho o cara molhar a gravata e o paletó no púlpito. Eu sempre tirei o paletó, a gravata, enrolei a manga e batizei assim. Mas eu já vi foto de pastores dentro do púlpito de paletó e gravata. As coisas vão mudando. Então a flexibilidade, a criatividade, ela tem um espaço, mas não para a direção espiritual e para a vida espiritual da igreja. Ela tem para outras coisas. Nós temos aí um jantar de casais chegando, mas as meninas estão fazendo cada coisa linda, decorada, arrumada, vai ter luz, vai ter não sei o quê, já sei que vai ter que puxar fio, vai ligar não sei o quê, coisa linda, ótimo, a criatividade é muito bem-vinda. Mas quando a gente fala de vida espiritual, de escolhas espirituais, de conteúdo de fé, você e eu só podemos ser escravos de Cristo. Servos de Cristo, amar a sua palavra, ter gozo na sua palavra, mudar a nossa mente, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, mudar a nossa mente segundo a palavra de Deus. E aí então, eu te pergunto para a sua aplicação pessoal, como está o seu culto a Deus, na sua vida individual, nos lugares pelos quais você passa? Porque a nossa vida, queridos, deve ser um culto a Deus. Vamos abrir lá em Romanos? Romanos, capítulo 12. Versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ver de trás para frente o versículo. Aonde você encontra a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Na revelação de Deus, a Escritura Sagrada de Deus. E você e eu não podemos mudar isso. Entende? Eu não posso adaptar ao que eu penso, ao que eu sinto, ao que eu acho, ao que eu vejo, ao que eu tenho de consideração por alguém. Não está dizendo aqui que a gente deve adaptar a vida cristã ou culto individual aqui está falando do culto pessoal que eu presto a Deus, ao que eu acho.
mas segundo a vontade do nosso bom Deus. Porque do contrário, queridos, nós estaremos nos moldando aos padrões desse mundo, ou seja, nos moldando aos padrões do pensamento humano, desprovido da revelação de Deus. Nós precisamos que Deus traga coisa nova para a gente, ou seja, fora do que nós mesmos podemos produzir. E onde está isso? Com segurança, na mensagem de Deus, a verdade de Deus, a Bíblia Sagrada. Por isso, a sua mente e a minha precisa se renovar, trazer esse novo de Deus. Não novo no sentido de que é uma novidade, é eterno, sempre foi assim. É novo para nós. Renovar a nossa mente. Para quê? Para que possamos prestar esse culto racional a Deus. No grego, essa palavra também pode ser espiritual. Como é que você é uma pessoa espiritual? Quando você entende a mensagem de Deus. Quando você crê na mensagem de Deus. E quando você vive, renova a sua mente para que você viva essa mensagem de Deus. Paulo pede isso por misericórdia e essa é a oferta que Deus quer com relação à nossa vida espiritual para Ele. A oferta financeira é para a obra de Deus, que todos nós devemos participar com consciência, com amor e com alegria, conforme aquilo que Deus colocar no nosso coração. Mas o sacrifício que era oferecido no Antigo Testamento para pagar os pecados foi Cristo. Mas agora nós nos oferecemos a Ele num culto de louvor. O culto, portanto, querido, na igreja, ele deve ser uma referência para os seus passos no dia a dia. Como está o seu culto individual a Deus? Como está o seu culto a Deus nos seus momentos de lazer e entretenimento? Quando você vai para a chácara fazer churrasco com os amigos. A Bíblia fica de lado? E você vai para a farra? E você fala o que você quer? Você beija quem você quer? Você fica com quem você quer? Isso não é culto, muito menos coisa de crente. A Bíblia fica de lado e você dá vazão à carne? Lugar da carne é na cruz. Quando você se reúne com seus amigos, crentes ou descrentes, para poder fazer um momento legal, uma diversão, um jogo, imagem e ação, que os jovens brincaram, né? Fiquei dando palpite de fora. Como é que você cultua a Deus nessa hora? Você é honesto ou você rouba no jogo? Você fica muito irado quando perde? Ora Jesus. Tem crente que não gosta de perder, né? Mas nisso tudo, queridos, a gente vai aprendendo. Se você participa de um jogo, por exemplo, e depois você se avalia, e você fala, Deus, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, me ajuda. E aí é o ponto principal da aplicação que eu quero dizer para você. Conte com o amor e a graça de Deus para poder ser transformado. Não tenta ser um religioso ou uma religiosa que conhece a verdade de Deus e tenta pelo comportamento se mudar. Paulo clama pelas misericórdias de Deus que nós renovemos a nossa mente na verdade. E o que a verdade diz? Jesus Cristo é aquele que com graça muda você de fé em fé, de glória em glória e de passo em passo. A ideia não é você avaliar os seus erros e se culpar e fazer uma lista de registros para se condenar. Isso também não é bíblico. O Evangelho são boas novas todo dia. Deus, eu errei, eu joguei errado, eu fiquei irado, eu não dei bom testemunho no churrasco com os amigos. Senhor Jesus, me muda. Transforma o meu coração porque eu sou teu. Eu preciso mostrar paz, fidelidade no meu dia a dia. A minha vida tem que ser um culto. No culto da igreja, todo mundo é comportado, todo mundo se veste decentemente, está todo mundo sorrindo. Assim deve ser o nosso dia a dia. Mas para isso você e eu precisamos ser transformados. E para isso precisamos buscar graça. Como é que muitos crentes se cumprimentam? Graça e paz. São duas coisas necessárias na nossa vida. Graça e paz de Deus. Por isso, queridos, pense.
Sua vida tem ordem e decência? Ela comunica o evangelho ou ela é uma confusão como era o culto em Corinto? Ou era um mau testemunho, que era um sinal para os descrentes, e ali é um sinal negativo que Paulo fala? Como que é a sua vida? Como que é o seu namoro? Ele glorifica a Deus? Ele dá um bom testemunho? Como é o seu papel de esposa, de marido? A sua organização financeira? O seu esforço para a vida? Quando você avaliar isso, e você e eu vamos encontrar um monte de falha e erro, eu quero que você lembre das boas novas que são pregadas no culto. A graça transformadora. Apresente as suas falhas a Jesus sem medo. Envolvido pelo amor que Paulo vem falando capítulos atrás, confesse os seus pecados a Deus. E diga, nós temos usado essa frase aqui, né? Senhor, sou teu, salvai-me. Salvai-me, Senhor. Salvai-me de mim mesmo. Não é do fulano ou da fulana ou do diabo, também. Mas salva de mim mesmo. Salva de eu querer transformar a vida cristã no que eu acho, no que eu quero, no que eu creio. Você e eu temos que adaptar o que cremos à verdade. Senhor, salvai-me. Me ajuda a ser um culto. Que minha vida seja a demonstração de um culto. De graça, de fidelidade, de arrependimento quando eu erro. Ô Senhor, continua me mudando. Para que eu seja um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, que vive cada fase da vida, cultuando o Senhor. E Senhor, que a minha alegria seja voltar à comunhão dos irmãos domingo após domingo, para que eu possa desfrutar dessa paz, que vai ser a referência e a força para a paz da minha semana. Que assim seja a sua vida e a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Convido